Boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja conosco, agora e sempre. Eu sou o pastor Xavier, nós somos da Igreja Batista Regular aqui em Arthur Nogueira, região metropolitana de Campinas. Estou me apresentando porque talvez é a primeira vez que você está acompanhando a gente pela rede social, tá bom? Sejam bem-vindos. Compartilhe essa mensagem com as pessoas que você conhece, né? Ela pode abençoar muita gente, tá bom? Nós vamos meditar hoje em Mateus capítulo 7, apesar que vai aparecer aqui, mas você também pode acompanhar da sua Bíblia também, onde você estiver, você abrir as suas Bíblias. É importante a gente usar os recursos que a gente tem da tecnologia, mas nunca deixar a nossa tradicional Bíblia de papel mesmo, para que a gente possa estar nos familiarizando com a palavra de Deus sempre, tá bom? Então eu vou fazer a leitura, vocês podem acompanhar tanto aqui pelo vídeo como pela Bíblia na sua casa. Que diz assim, olha: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais ao vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem? Feche seus olhos, vamos orar no Senhor. Pai, mais uma vez nós estamos aqui com um propósito principal, que é adorar o Senhor na beleza da Tua santidade. O Senhor merece todo o nosso elogio, toda a nossa adoração, todo o nosso carinho. E aqui estamos fazendo, tanto aqui presencialmente como virtualmente. Pai, aceita a nossa adoração. Sabemos que somos falhos e pecadores, mas nós estamos aqui, ó Deus, porque o Senhor Jesus alcançou todos os méritos e nos deixou numa situação bem confortável diante do Senhor, Pai, pelo sangue da nova aliança. Nós agradecemos por estarmos aqui nessa noite, juntos, e também por poder usufruir do poder da Tua Palavra, do alimento espiritual que é a Tua Palavra. O Senhor esteja abençoando esse momento, que o Senhor fale aos nossos corações, anima, Senhor, as nossas vidas, nos dá conforto, promova em nós a paz. O Senhor sabe de cada um de nós, da maneira que chegamos aqui a esse santuário e também a maneira que está cultuando o Senhor aí em casa também, Senhor. O Senhor sabe, conhece as dificuldades, os problemas, são muitos. E eu venho pedir que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um. Pai querido, também eu rogo ao Senhor, Deus, por a normalização dessa pandemia, Senhor. Estamos ansiosos por esse momento de termos comunhão com os irmãos novamente. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia do nosso país, do nosso mundo. Senhor, que o Senhor esteja aplacando esse vírus, Pai, tenha misericórdia. Sabemos que nada merecemos, mas sabemos que o Senhor é bondoso e misericordioso. Que o Senhor esteja abençoando o nosso tempo aqui nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amados, o tema da nossa mensagem é os degraus para alcançar o que precisa. Então, é o tema da nossa mensagem. A gente vai estar trabalhando em cima disso, os degraus para a gente alcançar o que precisa. Normalmente, quando a gente quer alguma coisa, quando a gente precisa de alguma coisa, normalmente a gente faz de tudo para poder alcançar, né? Tem pessoas que são bem insistentes naquilo que querem na vida, o objetivo que tem. Ele traça um objetivo e fala: eu quero chegar ali naquele lugar, e ele vai e insiste, né? Tem pessoas que insistem mesmo, outras pessoas não são muito apáticas em relação a isso. A gente não sabe se a insistência demasiada ela é uma virtude ou se é um defeito, né? Porque tem pessoas que é muito insistente demais de uma forma que acaba causando até problemas. Mas por outro lado, as pessoas que insistem, as pessoas que vão, as pessoas que buscam, as pessoas que vão em encontro aos seus sonhos, aos seus objetivos, elas realmente alcançam. E esse texto aqui, ele foi escrito, essa passagem aqui nos reporta ali ao Sermão do Monte, onde Jesus estava ensinando os seus discípulos, né, a como orar, os princípios do reino ele estava ensinando ali, várias coisas ele vem ensinando ali para os seus discípulos. E chega aqui,
nessa sessão, né, nesse texto aqui, ele começa então a explicar realmente sobre a oração, sobre a súplica, né? Ele falou sobre a oração particular, né, a oração devocional, né, em Mateus capítulo 6, mas aqui ele fala sobre a oração, uma oração de súplica para a gente alcançar aquilo que a gente está necessitando. Então, de acordo com o tema da nossa mensagem, os degraus para alcançar o que precisa. A gente sabe que quando a gente tem que alcançar um patamar, a gente tem que subir uma escada, alguma coisa, a gente precisa obedecer à lei da natureza, que você vai para um degrau, segundo, terceiro. E a possibilidade, tem pessoas que querem cortar caminho, mas isso não é correto, né? Ou pessoas que querem simplesmente burlar essa lei. E Jesus aqui, ele está ensinando direitinho como é que nós podemos conseguir as coisas diante dele, aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos. Tá? Então, está bem fácil de entender esse texto aqui, porque ele fala a respeito do que fazer e ele já dá o resultado em seguida. Então, pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, é o que bate se abre. Então aqui eu quero falar sobre o primeiro degrau, que é pedir. Então, o primeiro degrau que a gente precisa, que Jesus aqui está ensinando, para que a gente alcance o objetivo, alcance aquilo que a gente está precisando. Não sei o que você está precisando nessa noite, qual a sua necessidade, mas a gente precisa subir esse primeiro degrau, que é o degrau de pedir. Jesus falou assim, olha, peça, né? Algumas interrogativas importantes para entender a expressão pedir. O que Jesus está querendo dizer com essa expressão pedir? Pedir e dar-se-vos-á. Então, o que seria pedir? Pedir é assim, eu coloquei aqui uma definição para a gente poder entender. Pedir é a sincera e completa exposição da sua necessidade. Quando você vai pedir alguma coisa para alguém, você vai, na verdade, com sinceridade e por completo você vai exteriorizar, expor a sua necessidade. Olha, eu estou precisando disso, disso, disso. Eu preciso disso e disso e disso. Você vai... Quanto mais sincero você for, quanto mais completo você for, a chance de você conseguir alguma coisa é maior. Então Jesus, ele estava dizendo, olha, peça, e será dado. Então a gente precisa pensar o seguinte, que nós precisamos expor a nossa necessidade por completo e de maneira sincera para Deus. Eu não sei o que você está precisando aí na sua casa, ou você que está aqui nessa noite, qual a sua necessidade, e eu sei que nós estamos passando um tempo de muita necessidade, de muitas escassez. Então várias pessoas têm essa necessidade. Então a gente precisa expor para Deus, chegar para Ele e falar, Senhor, olha, a minha necessidade é uma necessidade espiritual, a minha necessidade é uma necessidade física, de saúde, ou emprego, ou um sonho que eu tenho, eu preciso. Então a gente precisa fazer isso de maneira completa e de maneira sincera para Deus. Mas a gente pode pensar assim, mas Deus já sabe do meu coração, Ele sabe do meu sonho, Ele sabe tudo aquilo que eu estou precisando, mas Ele faz questão. Filipenses capítulo 4, lá diz assim, que toda a nossa petição deve ser conhecida diante de Deus pela oração, súplica e ação de graças. Então Deus faz questão de que eu e você chega para Ele para pedir aquilo que nós estamos precisando. Então, pedir é isso, você expor a sua necessidade, e você deve fazer isso de maneira sincera e completa. Se você está passando por um problema espiritual, não está conseguindo vencer um pecado, chega para Deus e com sinceridade, diga, Senhor, olha, eu estou assim, não consigo vencer esse pecado, eu não quero isso para a minha vida, e eu preciso, E fala de maneira completa, de maneira clara, que Deus vai entender. Ele não vai ficar com raiva de você se você falar isso na sinceridade. Então, esse primeiro degrau, que é o degrau pedir, A gente já viu o que é pedir. Agora, para quem pedir? A gente precisa pedir para a pessoa certa. Jesus aqui está dizendo que a gente deve pedir para quem? Para Deus. Jesus fazia suas petições diretamente para Deus. Ele não tinha alguém que era o seu mediador, um intermediador para ele, mas ele pedia diretamente para Deus. Então é importante que a gente peça para a pessoa certa.
Certa vez eu passei num concurso público e trabalhava numa empresa pública. E eu sabia que uma empresa pública não manda ninguém embora. E aí eu precisava ser mandado embora porque no concurso público que eu passei, me deram 2 dias para mim sair. E eu não queria pedir a conta, eu queria ser mandado embora. E eu falei para alguns colegas, eles falaram assim, não adianta nem você, não tem possibilidade, é impossível você ser demitido aqui da empresa. A empresa, ela é do governo, então não vai mandar você embora da prefeitura, não vai conseguir, né? E eu sabia que lá nessa empresa que por ser uma empresa pública, tinha mais encarregado do que trabalhador. Tinha um monte de chefe. E eu sabia que todos aqueles chefes, não adiantava eu chegar até eles, porque simplesmente ele falava assim, peça a conta, se vira, você não quer sair? E sabe o que eu fiz? Eu fui lá no presidente da empresa. Todo mundo falou assim, mas você não vai conseguir falar com esse homem, é muito difícil de falar com esse homem. O que eu fiz? Eu fui lá, fiquei a manhã inteira, quase o dia inteiro, para mim conseguir falar com ele. Ele me deu um chá de banco e ficou lá. Aí conversou comigo, falou, mas eu não posso te mandar embora, não tem como. E eu falei para ele, não, mas eu preciso ser mandado embora, porque eu passei num concurso, e eu sei que essa empresa aqui, ela vai fechar e entregar para outra as responsabilidades. Ele falou, mas quem falou isso? Eu falei, não, eu estou sabendo, tal. Aí foi insistindo, ele falou, mas tal, até que ele falou assim, tá bom, eu vou resolver isso para você. E aí quando eu tive a cara de pau tão grande, peroba na cara, que ele ainda me colocou eu no carro e levou eu lá na empresa para explicar que eu ia ser demitido. Chegou lá, o meu gerente, o meu chefe falou, de jeito nenhum, a empresa está precisando de gente aqui, ele não pode sair daqui. Aí ele falou, não, mas o caso dele é um caso específico, ele só faltou voar na minha garganta. Aí ele pegou e falou assim, então só faz assim, faz uma condição então, então ele promete que ele vai trabalhar na parte da tarde para poder... Aí ele falou, você trabalha na parte da tarde? Eu falei, trabalho. No fim eu acabei nem trabalhando na parte da tarde. Mas o que aconteceu? Eu consegui resolver esse problema porque eu fui no gerente geral, no supervisor geral, no presidente da empresa. Então a gente precisa ir em quem é a pessoa certa. E a pessoa certa para que a gente peça alguma coisa é Deus. Talvez você tenha pedido para alguém que não seja Deus. Eu quero dizer que todas as pessoas que a gente possa pedir, por mais que pessoas foram exemplos na Bíblia, como Paulo, Pedro, Maria, João, essas pessoas foram pessoas que foram exemplos, mas nós não podemos pedir nada para quem já morreu e não ressuscitou. Somente para Deus e para Jesus. Então a gente tem que ir na pessoa certa. Então para quem pedir, né? Deus é a pessoa certa, porque Ele é o único que tem uma credencial para fazer algo para nós. Porque a Bíblia diz em Atos 4,12 que debaixo do céu não há outro nome pelo qual devamos ser salvos. Deus e Jesus. Esses são os únicos que a gente pode chegar até Ele. Não existe mediação. A Bíblia diz que agora, nesse momento, no período da graça, todos nós agora somos sacerdotes de Deus. Antigamente, na velha aliança, alguém, para ir até Deus, ele precisava passar por um mediador, um sacerdote que ia até Deus. Ele já não ia direto. Mas agora Jesus, ele rasgou o véu, ele abriu o caminho do trono da graça para que a gente possa chegar diante de Deus e falar diretamente com Ele, porque Ele é a pessoa certa. Se você tem pedido para alguém, ou você não sabia disso, a palavra de Deus diz que agora nós somos sacerdote. Pedro, na sua carta, ele fala que agora nós somos sacerdote e podemos chegar diretamente na presença de Deus, na pessoa certa. Deus é a pessoa certa porque Ele tem uma credencial para... E a gente pode... Deus é a pessoa certa também porque Ele é o único que tem confiabilidade. Nas pessoas eu não posso confiar totalmente, não que eu devo andar desconfiando das pessoas, mas assim, a gente não pode ter uma confiança 100% nas pessoas, porque as pessoas, elas são movidas pelas circunstâncias, pelo momento, mas Deus não, Ele é o único que tem confiabilidade, nós podemos confiar nele 100%, então a gente precisa chegar nele, que Ele é a pessoa certa. Deus também é a pessoa certa por causa do seu grande poder, porque Ele é o único que tem todo o poder no céu e na terra. Ele é o dono de tudo, Ele é o criador de tudo, Ele pode mover as coisas, Ele pode cessar as coisas. Esse vírus, Ele pode estar permitindo esse vírus, se Ele quiser acabar com esse vírus, Ele acaba. Deus, Ele é tão poderoso que Ele pode até entrar no coração meu e no coração seu. Vocês que estão lendo o Velho Testamento, jovens, né? Muito bonito, né? Vocês estarem estudando a palavra de Deus. Com certeza vocês já passaram por Êxodo, né?
onde Deus endureceu o coração de Faraó e amolecia, né? Então, Deus ele tem poder até de entrar dentro do coração de alguém e fazer o que Ele quer com as pessoas. Por quê? Porque Ele é quem criou todas as coisas, então Ele sabe como que todas as coisas funcionam e Ele pode... Deus até parou o sol, Ele fez o tempo voltar, então Ele pode todas as coisas. Então a gente precisa pensar assim, eu preciso falar com a pessoa certa, e a pessoa certa é Deus. Então a gente viu aqui nesse primeiro degrau o que é pedir, para quem pedir, e a gente precisa também definir o que pedir para Deus. Quando a gente chega em uma empresa ou algum lugar que a gente vai pedir alguma coisa, se a gente não tiver foco, se a gente não tiver clareza, não tiver o objetivo daquilo que a gente quer, a gente não consegue, não é verdade? E aqui a gente precisa saber o que pedir, né? Pedir a coisa certa com a finalidade certa. Quando a gente vai pedir para Deus, a gente tem que pedir as coisas certas. Nós não podemos pedir para Deus algo que vai contra a vontade dele, algo que é errado. Então esse texto aqui ele é usado até muitas vezes de maneira inadequada. Tem pessoas que acham que esse texto foi escrito assim para que a gente use Deus como fosse um office boy e para a gente chegar nele e falar assim, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, olha, eu bato aqui, aqui abre, aqui eu falo, aqui vai eu buscando, aqui vai achando. Então olha, tudo como se a gente fosse mágico, faça isso, faça aquilo. Isso aqui não é verdade. Por quê? A gente precisa pedir e tem que pedir com a finalidade certa. Pedir em conformidade com a vontade perfeita de Deus. Aquilo que a gente vai pedir, né? E aqui é interessante que Tiago, na sua carta, capítulo 4, ele fala assim, olha, pedis e não recebeis porque pedis mal. Vocês pedem para gastar nos deleites de vocês, ou na satisfação de vocês. Então veja que não é assim, eu vou pedindo para Deus tudo que eu penso, tudo que eu imagino, e não importa o princípio, e aí eu vou ganhando de Deus. Isso não está implícito aqui nesse texto. Por mais que aqui Jesus está dizendo, pedi e dar-se-vos-á. Então, pedir em conformidade com a vontade perfeita de Deus. É interessante que até mesmo Jesus, sendo o próprio Deus, e a gente está aprendendo na quarta-feira que ele não teve como usurpação ser igual a Deus, ou seja, ele não quis tomar o lugar de Deus, apesar de ele ser o próprio Deus, ele veio aqui em forma humana. E aqui é interessante que quando Jesus foi orar a Deus, dizendo assim, Pai, se possível for, afaste de mim este cálice, contudo seja feito a tua vontade e não a minha. Veja que lição que Jesus nos dá a respeito de quando nós vamos chegar até Deus para pedir alguma coisa, é preciso nós chegarmos a Deus e dizer assim, Senhor, a minha vontade é de ter de fazer isso, mas essa é a tua vontade também? Por quê? Porque a nossa vontade ela tem que se conformar com a vontade de Deus e não Deus se conformar com a nossa vontade, porque nós somos falhos e pecadores. Tem pessoas que acham que a sua vontade, Deus tem que obedecer a sua vontade. Senhor, eu tenho vontade disso, eu tenho vontade daquilo, obedeça o meu sonho, as minhas vontades. Não, a vontade de Deus é que tem que ser observada. E foi exatamente isso que Jesus fez. E é tão triste quando você vê alguns pregadores, algumas pessoas ensinando que você tem que pedir para Deus e de qualquer forma Ele tem que dar, sem nenhum critério e sem nós observarmos isso. Mas a gente precisa observar, Senhor, isso que eu estou pedindo para o Senhor, isso que eu desejo é da vontade perfeita do Senhor, porque Deus tem uma vontade perfeita para a nossa vida. Então, a gente precisa pensar nisso, olha, Senhor, isso que eu estou querendo, isso que eu estou pedindo, vai contra a tua vontade? Também não pedir somente para atender a minha vontade. Eu tenho que fazer com que aquilo que eu estou pedindo seja conformado à vontade de Deus, e eu não posso pedir também só para a minha vontade. Porque nós somos egoístas por natureza. Nós não podemos pensar assim, Senhor, eu quero isso. E Deus fala assim, meu filho, por que você quer isso? Senhor, porque eu gosto, porque eu me sinto bem assim. Como se a gente pensasse só em nós. Não é assim que funcionam as coisas. Jesus, ele não pensou em si próprio, mas ele pensou sempre na vontade do Pai. Qual era a vontade do Pai? A vontade do Pai é formar uma família de muitos filhos à imagem de Jesus. É trazer de volta a família que foi perdida lá desde Adão. E Jesus, ele então fez de tudo para que tudo que ele fizesse não fosse da sua própria vontade, mas da vontade do Pai. E a gente precisa tomar esse cuidado.
aquilo que a gente pede para Deus, a gente precisa pensar, Senhor, isso que eu estou pedindo também, o Senhor também concorda com isso? É bom? E a gente precisa ter esses critérios. Então, dentro desse primeiro degrau, a gente já viu o que pedir, para quem pedir, o que pedir. Agora, a gente precisa pensar em como pedir, porque é importante também. Até mesmo como a maneira que a gente vai pedir para as pessoas as coisas, isso influencia muito. Vocês que estão lendo, né, o Velho Testamento, eu estou fazendo muito propaganda de vocês, né? Mas vocês vão chegar em Neemias. Quando chegar em Neemias, é um livro maravilhoso. Principalmente vocês jovens aqui que quer ter um futuro, né, profissional. É interessante quando Neemias ele percebe que a cidade dele está totalmente desolada, totalmente detonada ali, os muros totalmente derrubados, as portas queimadas. Jerusalém virou um lixão, um terror, eles destruíram a cidade. E Neemias sentiu muito. E o que Neemias fez? Ele começou a orar a Deus para que ele pudesse fazer algo em direção ao seu povo, né? E nós vemos então Neemias, ele orou bastante e traçou estratégia para falar com o rei, porque ele estava em outro país, né? Ele ali era escravo ali daquele país. Então ele traçou estratégia para falar com o rei, ele já chegou no rei e falou algumas coisas importantes, né? Falando assim, olha, Neemias estava triste, o rei falou, por que você está triste? Não podia ficar triste quem era copeiro do rei. Ele falou assim, como que eu não vou ficar triste se a cidade do sepulcro dos meus pais estão tudo detonado? Ele falou, aí o rei já se comoveu, por quê? Porque aquele país que Neemias era escravo, eles davam muito valor às pessoas que morriam, aos sepulcros, e então Neemias aquele foi uma estratégia, né? Então ele traçou uma estratégia de como pedir. Ele já falou assim, olha, se é da tua vontade, ó rei, que eu vá lá para Jerusalém, né? Sempre falando assim, ele não chegou a falar assim, olha rei, eu preciso ir, né? Eu preciso porque a minha família está, não, se é da tua vontade, né? Se de repente o Senhor achou graça em mim para me liberar isso, eu preciso de madeira, eu preciso das coisas, eu já tenho um tempo determinado que eu vou e vou voltar. Ele tinha totalmente traçado uma estratégia e ele já sabia o que falar para o rei. Então, como pedir? A gente precisa saber como pedir para Deus. Jesus está dizendo assim, pedi e dar-se-vos-á. Mas existem outros versículos, algumas outras verdades, outros princípios bíblicos que devem ser aqui colocado, embora Jesus não colocou todos esses princípios. Como pedir? Primeiro, pedir com humildade, pois o que recebemos de Deus não se trata de mérito, e sim de dádiva. A gente deve pedir a Deus com humildade. Por quê? Porque tudo que a gente recebe de Deus, nada é mérito. Não existe nada que você peça para Deus. Tudo aquilo que a gente usufrui, por exemplo, a gente usufrui do ar, né, para respirar. Todos os dias respiramos o mesmo ar, temos comida, temos tantas coisas que vêm de Deus, tantas dádivas. Então tudo isso é dádiva, é presente de Deus. Não existe meritocracia nisso, não existe o fato da gente falar assim, Senhor, eu quero isso porque... Não, tudo é dádiva de Deus, tudo é dom, tudo é presente de Deus. Por isso nós temos que ter muita humildade diante de Deus, nas nossas orações, né? Chegar até Deus, elogiar Ele e exaltar Ele e dizer assim, Senhor, olha, eu estou precisando tanto disso, né? Olha, Senhor, vê, né, se o Senhor pode me conceder isso. Eu sei que não mereço nada, né? Eu não mereço nada disso, eu sou um pecador, falho, né? Se Deus fosse tratar nós pela nossa estrutura, nós estaríamos perdidos. Lá no Salmo fala que a nossa estrutura é como pó. Então todos nós aqui, nenhum de nós merecemos nada da parte de Deus. Tudo que recebemos de Deus é graça. Por mais que a gente às vezes pense que a gente merece, porque muitas vezes nós achamos que somos bons e somos merecedores, porque às vezes nós nos comparamos com outras pessoas pior que nós. Então, se a gente comparar nós com as pessoas que estão por aí fazendo um monte de coisa errada, a gente até que vai se sentir até bonito na foto. Mas quando a gente olha para a grandeza de Deus e a gente então é diminuído. Na quarta-feira eu li um texto, né, no nosso estudo, que é Salmo 8, Davi disse assim, olha, quem é o homem para que Deus olhe para ele, né? Não tem nada no homem
o que Davi está fazendo? Ele está contemplando a grandeza de Deus, e quando ele contempla a grandeza de Deus, ele vai vendo que o homem é um zero à esquerda, é um nada. Então a gente deve pedir. Como é que eu devo pedir nesse primeiro degrau? Eu preciso pedir com humildade, porque tudo que eu recebo de Deus, tudo que você recebe de Deus é dádiva. Dádiva é presente. Aquilo que eu estou pedindo e Deus está me dando não envolve mérito da minha parte. É lógico que Deus também, na sua palavra, Ele fala de galardões que Ele vai nos dar mediante a nossa fidelidade em alguma área da nossa vida. Isso envolve mérito, porque quantas almas você ganhar, quanto mais você for fiel na igreja, na obra de Deus, você vai receber recompensa por isso. Mas é tão interessante, lá no livro de Apocalipse, fala que as pessoas que receberam as suas coroas, e serão coroadas pessoas que se destacaram como crente. Você pode ser uma pessoa assim, se você for uma pessoa fiel, dedicar sua vida na obra do Senhor, você pode receber coroas, galardões. Mas lá em Apocalipse fala que as pessoas, sabe o que elas fizeram com as coroas que ganharam? Depositaram nos pés de Cristo, reconhecendo que ainda mesmo aquilo que é do nosso esforço, que envolve o nosso mérito, se a gente for pensar bem por nós mesmos, a gente não faz. Por quê? Porque a Bíblia diz em Filipenses, acho que é 2:10, não lembro, mas é no capítulo 2, que é Deus quem opera em nós o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. Até mesmo o querer fazer algo, Deus que nos impulsiona, e o realizar, o concretizar, Ele também nos capacita. De maneira que se tirar Jesus de nós, se tirar Deus de nós, não sobra nada. Por isso eu devo pedir com humildade. Eu devo pedir também com respeito, porque se trata da pessoa de Deus. Eu já vi, não estou falando de informação terceirizada, eu já vi pregador dizer na televisão, dizer assim: olha, Deus, o Senhor me dá tal coisa que eu estou precisando. Se o Senhor não me dá isso, o Senhor é um banana, não é um Deus. Eu vi já com os meus olhos, ouvi com esse ouvido. Pessoas diziam assim: se Deus não te der isso, ele não é Deus. Né? Isso realmente é um desrespeito com a pessoa de Deus. Eu não vi ninguém até agora, pessoas fiéis a Deus, chegar em Deus e com desrespeito. Até mesmo Jesus, que Ele era o próprio Deus, Ele tratou Deus com todo respeito, chamava Ele de paizinho, Abba, Pai, né? Na sua oração no capítulo 17, um carinho muito grande, um respeito muito grande, porque Ele se fez homem, e como homem Ele nos deu um exemplo de respeito com a pessoa de Deus. E a gente precisa ter todo o respeito com Deus, não chegando em Deus e dizendo: Senhor, eu preciso disso. Não, a gente precisa chegar com toda humildade. Nesse primeiro degrau aqui, a última interrogação: qual é o resultado de pedir? Pedir e dar-se-vos-á. Então, a gente viu que nesse degrau é importante eu saber o que é pedir, para me exteriorizar tudo para Deus, para quem pedir, o que pedir, como pedir e qual é esse resultado. Quando eu obedeço todos esses princípios, não somente vou aqui, como Jesus falou, pedir e dar-se-vos-á, porque Jesus escreveu isso aqui muito rápido, mas ele leva em consideração tudo aquilo que ele mesmo ensinou nos princípios bíblicos. O resultado é dar-se-vos-á, porque quem pede, recebe. Para nós passarmos para o segundo degrau, eu faço uma pergunta para você: o que você está precisando nessa noite? Qual é a tua necessidade nessa noite? Talvez você tenha precisado de alguma coisa, tem alguma necessidade, e simplesmente talvez você não está falando para Deus. Deus exige que você vá em oração e passa tudo para Ele. É importante você estar passando para Deus, para que você possa alcançar as dádivas, as bênçãos do Senhor. Né? Faça isso com todo o seu coração. Converse com Ele, peça, e o resultado vai ser que você vai receber. Então, vamos passar aqui para o segundo degrau, que é o degrau de buscar. Então, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Então, nesse segundo degrau, é importante a gente saber o que é buscar. Pedir aqui a gente já ficou sabendo, né? É que você vai expor para Deus, né, de maneira sincera e completa, tudo aquilo que você está necessitando. Agora, o que é buscar? O que Jesus, quando Ele falou assim: buscai
e encontrareis. O que ele tinha em mente, o que ele queria passar de mensagem, e o que Deus quer passar de mensagem nessa noite, quando ele disse assim, olha, buscai. Então, buscar é o uso dos meios pelos quais eu chego no patamar do objetivo. Primeiro ele falou, pedir, você vai falar com ele, vai exteriorizar tudo que você está precisando. Agora, buscar, você vai ver os meios corretos, né, para que você chegue lá no objetivo que você quer. Veja que Jesus não está colocando aqui que você vai pedir, ele vai te dar na hora. Porque hoje nós somos imediatistas. Tudo nós queremos para já, é na hora. Internet tem que ser de 100 mega para lá, tem que ser rápido. Tudo é muito rápido, entrega rápida. Então tudo é rápido. E a gente precisa pensar que com Deus as coisas não são assim, porque veja que Deus, enquanto Ele está dando as bênçãos para nós, Ele está trabalhando no nosso caráter. Então buscar é o uso dos meios pelos quais eu chego no patamar do objetivo. Eu coloquei aqui alguns meios seguro e garantido para buscar o que precisamos. A gente precisa ter meio seguro, né, e garantido para que a gente chegar ali na parte de cima da igreja. Existe uma escada, a gente vai colocar os corrimãos, né, o bombeiro aprovar, e existe um meio para você chegar lá na parte de cima, você não consegue voar até lá. Você precisa de um meio, né? Então eu coloquei alguns meios que a gente precisa para que a gente busque e encontre aquilo que Deus quer dar para nós. Então eu coloquei aqui o primeiro meio, é o conhecimento da palavra. Então, para mim buscar e encontrar, eu preciso buscar conhecimento da palavra. E quando eu conheço a palavra, eu conheço Deus. Porque Deus, ele é o centro da palavra. Se você torcer a palavra, vai sair Deus e Jesus, o Espírito Santo. Então, a Bíblia foi escrita para mostrar as grandezas de Deus, como funcionam os princípios de Deus. Aqui, se você quer conhecer Deus, não tem outro meio para anunciar a palavra. A gente sabe que através da natureza você pode conhecer a Deus, porque Romanos diz que todo mundo é indesculpáveis. Por quê? Porque se você olhar para o universo e ver toda essa complexidade e de uma maneira tão bacana que tudo funciona, isso é inexcusável alguém dizer assim, Deus não existe. Por quê? Porque a natureza já mostra que Deus existe. E esta é uma forma de conhecermos a Deus. Mas a outra forma que conhecemos a Deus é através do documento que Ele deixou. E esse documento é para todas as pessoas, católico, crente, espírita, não importa a religião. Qualquer pessoa será julgado por este livro e esse livro é a bússola que faz com que a pessoa descubra o caminho da eternidade, o caminho do céu. E a gente precisa conhecer a palavra, porque quando a gente conhece a palavra, a gente conhece a Deus. E quando a gente conhece a Deus, a gente pede corretamente para Deus e busca da maneira correta. Buscar a Deus, nós não podemos buscar a Deus de qualquer forma. Atos capítulo 17, eu gosto muito da passagem em que Paulo ele chega num lugar, né, ali na Grécia, onde as pessoas em Atenas, e as pessoas estavam adorando Deus, tentando adorar Deus de forma materializada, ou seja, eles tinham um monte de altares, e as pessoas estavam tentando adorar Deus daquela forma. Paulo, de uma maneira muito sábia, sem ofender a religião das pessoas, ele viu uma plaquinha escrito ao Deus desconhecido. Eles eram tão politeístas que eles ficavam com medo deles esquecer de algum Deus, os atenienses. Então Paulo subiu ali na tribuna, pediu a palavra, e ele tinha toda a autoridade para isso, e ele falou assim, olha, aquele Deus ali que vocês escreveram a plaquinha ali ao Deus desconhecido, esse Deus que vocês honram sem conhecer Ele, porque vocês escreveram ao Deus desconhecido, que vocês não conhecem, é desse que eu quero falar para vocês. É esse que fez o céu, fez o universo, e não precisa de nada da mão dos homens, como se precisasse de alguma coisa. Ele não precisa de nada, porque Ele é o provedor de todas as coisas. E Ele anuncia agora que todos, em todos os lugares, se arrependam. E tinha uma multidão de pessoas ali, naquele Areópago. E somente 3 pessoas que realmente se converteram daquela maneira de adorar a Deus de uma forma materializada. Por quê? Porque Deus, por ser espírito, Ele exige que a adoração seja espiritual. Não pode ser uma adoração material. Se você está adorando a Deus de forma material, vendo Ele, alguma coisa, alguma foto, alguma coisa palpável, essa não é uma forma que Deus requer na adoração. Tanto é que em João capítulo 4, a mulher samaritana falou onde deve adorar.
aqui ou lá. Jesus falou, nem lá nem aqui, porque vai chegar um momento em que Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Vinícius balançou a cabeça. Você gosta muito desse texto, né, Vinícius? Acho que leu esses dias também, estava comentando. Então, Deus, ele precisa ser adorado de maneira espiritual. E eu preciso conhecê-lo, e da maneira que nós vamos conhecendo, então a gente vai entendendo Deus. Paulo, ele conheceu Deus por meio da palavra e ele passou essa palavra para os atenienses. A gente sabe que esses dias eu preguei sobre Jó, né? Ou eu mencionei sobre Jó. E a gente vê ali que o Jó, ele era um homem muito fiel a Deus, tinha um zelo enorme pela sua família. Olha, Jó, sempre eu falo que é um crente que a gente fala assim, se eu fosse igual Jó, eu estava bom na igreja, porque eu seria uma pessoa assim, um crente muito fiel. Mas a gente sabe que Jó passou por uma situação muito difícil, que ele perdeu tudo, depois Deus devolveu para ele. Mas lá no final da vida dele, Jó viu que ele tinha uma deficiência teológica. Ou seja, ele chegou a dizer assim, Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Porque ele andou falando algumas coisas de Deus, ou tentando falar para Deus assim, que ele era uma pessoa que era bom diante da sociedade. Por que ele estava sofrendo tudo aquilo? E Deus falou, Jó, onde é que você estava quando eu fiz os fundamentos da terra? Eu quero ter uma conversa com você, você está com uma deficiência teológica. Então, para a gente pedir as coisas para Deus, para buscar a Deus, a gente precisa conhecê-lo. A gente precisa conhecer o Deus que a gente serve. Então, o conhecimento da palavra é um meio, eu preciso conhecer o Deus para que eu chegue até Ele e peço aquilo que eu estou precisando, aquilo que eu estou necessitando. Outra coisa, outro meio que eu preciso para que eu busque a Deus, para alcançar aquilo que eu estou precisando. Eu preciso também do exercício da fé verdadeira. Deus, por ser espírito, preste atenção. Talvez você está em casa, isso é novidade para você. Deus, por ser espírito, ele quer ser adorado de uma maneira espiritual. E a nossa comunicação, a nosso relacionamento, o meio que nós temos para ir relacionando com Deus é por meio da fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque Deus exige que aqueles que se aproximam dele, creia que ele o recompensa. Então a fé, ela é o meio que a gente tem para a gente chegar até Deus e obter as coisas que advêm dele. E o que é fé? Na verdade, todas as pessoas têm fé, porque a gente já nasce com predisposição de fé. Tanto é que se você criar uma pessoa sem nada da palavra de Deus, por exemplo, os índios que não eram, antes de ser catequizados, eles já adoravam o sol, adoravam a lua. Então todo mundo tem uma predisposição de adorar a Deus, porque ele faz isso por meio da fé que já é inerente nele. Agora, o grande problema é que as pessoas elas usam a fé de maneira errada. Jesus falou assim, olha, não é o tamanho da sua fé que importa, mas a sua fé pode ser desse tamanho, do tamanho de um grão de mostarda, e você vai fazer coisas maravilhosas com ela. Por quê? Porque ele queria dizer assim, que não é o tamanho da fé sua que importa, mas é a tua fé, aonde ela está direcionada. E a gente precisa direcionar a fé em Deus, porque só Ele pode fazer alguma coisa. A gente lê nos Salmos que todos os deuses são de barro, eles têm ouvido, mas não ouvem, têm boca, mas não falam, nem som algum sai da sua garganta, e se tornam semelhante a eles, aqueles que fazem e acreditam neles. Porque só o Deus que é Espírito, é o nosso Deus, Jeová, que é o Deus verdadeiro que a gente pode confiar. Isso tem que ser mediado por meio da fé. A gente precisa depositar a nossa confiança nele. E a gente só deve mirar a fé até Deus. Então, eu preciso buscar a Deus por meio da fé verdadeira, crendo somente nele, na sua suficiência. Terceiro recurso, o uso da oração em forma de súplica, rogo, intercessão e ação de graça. Filipenses capítulo 4, já citei aqui, lá fala que a gente pode orar, a gente pode suplicar, pode rogar, interceder e ainda fazer ações de graça. Esse é o meio pelo qual nós devemos chegar até Deus em oração. Você e eu podemos chegar diante de Deus e conversar com aquele que é criador de todas as coisas. Eu fico pensando, quando eu estou em oração, eu não estou diante do presidente da República, diante de uma autoridade constituída, que seria muito importante, mas eu estou diante de quem criou todas as coisas. Olha que privilégio maravilhoso.
E esse privilégio Deus concede a qualquer pessoa que com humildade chegar diante dele em oração, ele vai ter os seus ouvidos inclinados a ouvir a oração da pessoa. A oração normal e a oração súplica, quando você está precisando, você deve suplicar, insistir e fazer isso também com intercessão. Então, o que é buscar? A gente já viu esses meios. E qual é o resultado de buscar? Jesus mesmo disse assim, olha, buscai e encontrareis. Não tem como não buscar e não encontrar. Deus disse assim, olha, na palavra, buscar-me-eis e encontrareis quando me buscares de todo o coração. Então a busca para com Deus, a busca para aquilo que você está precisando, não deve ser uma busca somente religiosa, artificial, mas tem que ser uma busca, né? Eu esqueci de colocar aqui também, mas um meio poderoso também é o jejum, né? A oração, a súplica. Você tem que buscar Deus de todo o coração. A Bíblia diz em Isaías que buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. E essa busca não é só para quem não conhece a Deus, mas mesmo nós que já conhecemos a Deus, devemos buscar o Senhor, nós devemos ter uma busca constante para que a gente a cada dia mais se torne mais íntimo com Ele, e através dessa intimidade a gente pode realmente encontrar aquilo que nós estamos buscando. Então o resultado de buscar é encontrar, porque o que busca, encontra. Então o primeiro degrau a gente já viu aqui. Também o segundo degrau. O primeiro degrau é pedir. O segundo degrau, buscar. Agora o terceiro degrau, que é bater. A gente precisa entender o que Jesus está dizendo com bater. Porque a gente já viu o que ele queria dizer com pedir, com buscar. Agora aqui nesse terceiro degrau, o que ele quis dizer com bater? Eu coloquei uma definição aqui. Bater é a insistência com persistência até chegar no objetivo. De repente a gente pode começar a subir uma escada, ver que não está dando e falta muito, a gente fala, vou descer, não vou conseguir, ou seja, a gente desiste. Então, bater significa a insistência com persistência até chegar no objetivo. A gente precisa ser insistente, né? Você insistir e você persistir, que é não desanimar, não parar e realmente continuar. Quantas pessoas começam as coisas e desanimam, param no meio do caminho, mas tem aquelas pessoas que elas vão até o fim. Esses dias eu estava assistindo um vídeo de alguém que estava fazendo uma corrida e que ele chegou praticamente arrastando até o final da sua corrida, mas ele tinha um objetivo de chegar até o final daquela corrida. Ele chegou todo se arrastando, mas ele foi persistente, ele insistiu e persistiu. Eu coloquei aqui alguns benefícios do bater que constitui na insistência e persistência. Olha quantos benefícios nós podemos ter quando nós então buscamos, pedimos, buscamos e batemos. É como se fosse um degrauzinho mesmo. Jesus falou, primeiro pede, né? Depois você busca, depois você bate para que as portas se abram. Os benefícios de quem insiste e persiste, de alguém que bate. Primeiro, faz com que a nossa causa seja revista e analisada. Quando a gente bate, ou seja, a gente tem que saber até como bater. Aqui o caso que Jesus está dizendo assim, bater e abrir-vos-á, não significa você chegar batendo, derrubando a porta. Mas com educação você bater, porque tem alguém do outro lado, e se você bater com insistência, até que a pessoa possa abrir do outro lado. Então, quando a gente insiste, persiste, faz com que a nossa causa seja revista e analisada. Eu gosto muito daquela passagem, daquela mulher, né, daquela senhorinha, aquela velhinha que chegou diante do juiz e começou a falar. O juiz, olha, eu preciso disso, eu preciso ter uma causa. Aí o juiz falou, mas... Aí ela foi insistindo, até que ele falou, quer saber de uma? Eu vou fazer com que essa pessoa... resolver a causa dessa pessoa, porque ela para de insistir. Então, quando a gente é insistente e persistente naquilo que a gente quer, a gente faz com que a nossa causa ela seja revista e analisada. Deus, ele pega cada uma das nossas causas que é apresentado para Ele e Ele vai fazer uma análise daquilo que a gente está pedindo para Ele.
Agora, quando a gente simplesmente pede uma coisa para Deus, aí você para. Aí você começa a pedir outra para Deus. Aí daqui a pouco você está pedindo outra. Você pede tantas coisas que você não chega a lugar nenhum, nem sabe para que você quer. Então, quando a gente pede com insistência a mesma coisa, dizendo assim, Senhor, eu preciso disso, eu preciso... Há já alguns anos que eu venho pedindo para Deus uma caixa de som bem grande. Né? Hoje uma caixa de som do que eu quero custa R$ 1.500. Qual o meu objetivo? Né? Eu tenho alguns dons, uns talentos que eu faço bonequinho, ventriloquismo, e eu tenho um sonho de fazer culto, né? Envolvendo o pessoal da igreja nas praças públicas. Né? E eu faz tempo que eu venho pedindo, Senhor, olha... me dá essa caixa de som, né? Para que eu possa propagar o evangelho publicamente. Hoje o nosso mundo, o nosso país é tão carente de arte que você apresentar uma arte aí numa praça, mesmo que seja a palavra de Deus, que muitas pessoas talvez não degludem, mas as pessoas vão prestar atenção na arte e através da arte eu posso levar o evangelho para as pessoas, né? Então, mas faz tempo que eu venho insistindo e eu falo, Senhor, eu não quero isso, essa caixa de som para mim ficar atazanando os vizinhos, nada, mas para mim ir até as praças e levar o evangelho até as pessoas. Então, Deus, Ele conhece as causas que nós levamos até Ele. E Ele analisa essa causa, mas desde que a gente continue insistindo e persistindo. Mas por que Deus não te deu essa caixa ainda? Ele sabe o tempo certo, Ele sabe aquilo que você está precisando, a sua insistência, e continua insistindo. Olha, eu quero dizer o seguinte, que Deus, às vezes Ele tem condições, às vezes não, Ele tem condições de nos dar tudo que nós queremos de uma maneira muito rápida. Mas se Ele nos dá também tão rápido, a gente fica relaxado, a gente não valoriza as coisas, né? Então, quando a gente recebe as coisas que não são tão fáceis, elas são valorizadas. Outro benefício da insistência e persistência faz com que seja sempre comprovado que a nossa necessidade é real. Quando você vê alguém indo na sua casa ou te pedindo alguma coisa, fulano, eu estou precisando disso. Aí depois de novo, tal. Então, quando você insiste em alguma coisa, e você tem esse objetivo de insistir e persistir, não desanimar, é provado que a sua necessidade é real. Porque as pessoas que não têm necessidade, elas pedem alguma coisa, começam com alguma coisa e logo é igual fumaça, vai rápido. Mas a pessoa que tem necessidade mesmo, ela insiste, ela persiste. Por quê? Porque ela existe uma necessidade. E a gente tem que mostrar para Deus, Senhor, eu tenho essa necessidade, isso é necessário, não é algo supérfluo que eu estou pedindo para o Senhor, mas é algo que eu tenho essa necessidade, eu preciso disso. Senhor, eu preciso de um emprego, Senhor, eu preciso... Estou jovem, preciso de ser uma profissional, eu preciso de ajudar a minha família, então eu preciso disso, é uma necessidade. E você pode estar apresentando isso para Deus constantemente, porque Ele vai ver que a sua necessidade é real. Terceiro, faz com que seja comprovada a determinação da sua vontade. Quando você bate, insistindo, persistindo, fica bem claro, bem comprovado a determinação da sua vontade. E nós precisamos ser pessoas determinadas. Pessoas que realmente sabem o que quer e que não desiste fácil das coisas. E que insiste nas coisas. Olha, você precisa ser insistente, né? Se você está pagando aluguel e você tem um sonho, você é determinado, não, eu quero ter minha casa própria. Você precisa ser determinado naquilo e falar, Senhor, eu preciso disso, eu preciso de uma casa própria, eu preciso de um carro, eu preciso disso, eu preciso de um namorado, eu preciso de uma namorada. Senhor, o Senhor sabe para que eu quero, tudo isso é uma necessidade, porque eu quero servir o Senhor, não quero pecar. Então tudo isso a gente precisa colocar para Deus e ter uma determinação da nossa vontade. Deus precisa saber qual é essa determinação da nossa vontade. Qual é a minha vontade? Eu sou determinado naquilo que Deus me deu. Deus tem dado ministérios para cada um de nós, dons e talentos. A gente precisa ter determinado e falar, Senhor, eu vou até o fim, não vou desistir não, porque eu estou determinado, é uma necessidade e eu sei que eu quero chegar nesse patamar que é o resultado final. Nesse terceiro degrau, qual é o resultado de bater? O resultado de bater é abrir-se-vos-á, porque o que bate encontra, né? Batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra,
e ao que bate se abre, não é o que bate, mas ao que bate, ou seja, aquele que está batendo, Deus, que está do outro lado, Ele vai abrir as portas, talvez portas que estão fechadas, que Deus fez questão de fechar essas portas, mas que Ele realmente pode abrir mediante a nossa insistência, a nossa perseverança. Então eu queria deixar essa mensagem nessa noite. Eu não sei aí na sua casa, você que está me assistindo talvez pelo Facebook, pelo YouTube, o Instagram, e você talvez tenha uma necessidade. Eu não sei se a tua necessidade ela é física, eu não sei se a tua necessidade é psicológica, se a sua necessidade ela é uma necessidade profissional, eu não sei se é uma necessidade sentimental, eu não sei, não consigo saber a sua necessidade, mas você sabe a sua necessidade. Então que a tua necessidade nesse momento seja exposta para Deus de todo o seu coração. Nesse primeiro degrau. Eu gostaria que você pudesse pensar nessa noite que o único que tem uma credencial que pode te ajudar é Deus. Vá na pessoa certa. No primeiro degrau você não pode ir na pessoa errada, porque senão você não vai adquirir as coisas. Não existe mediador no momento que estamos passando mais. Ele é o único que tem poder de te dar aquilo que você está precisando, e Ele deu essa certeza, porque Jesus disse: pedir e dar-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe. Você pode, nessa noite, pedir para Deus, ou de agora em diante, começar a pedir a Deus aquilo que já está no seu coração. Eu acho muito interessante que José, ele teve sonhos, e esses sonhos foram realizados. Por mais que as pessoas falam: você está louco, a mãe de José, o pai, falou: você está falando que a gente vai ser dominado por você? Mas os sonhos de José, eles foram realizados. Sabe por que o sonho de José foi realizado? Porque era o sonho de Deus colocado em José. Quando a gente tem intimidade com Deus, Deus coloca sonhos dele em nós. Uma coisa é Deus colocar sonho para realizar na nossa vida. Outra coisa é a gente ficar sonhando. Eu sonho com isso, sonho com tanta coisa que não chega a lugar nenhum. Deus tem sonhos com cada um de nós, e Ele quer que esse sonho seja realizado, e nós mesmos vamos pedir para Ele, e Ele vai realizar. Use os meios corretos e seguros para que você possa encontrar uma solução para os seus problemas. Não use meios perigosos para a gente subir em qualquer lugar. Esses dias eu vi um vídeo de um cara subiu numa escada, acho que toda detonada, e ele foi caindo, caiu nos braços de alguém, mas se arrebentou inteirinho, porque ele não tinha meio seguro, ele não tinha meio correto e seguro para que ele pudesse alcançar um alvo. E nós precisamos ter os meios seguros. Nós temos meio seguro, que é a oração, a intercessão, o jejum, o rogo, o clamor a Deus. Isso são meios seguros. A nossa fé é meio seguro, conhecimento da palavra, tudo isso é meios seguros para que a gente possa estar conseguindo as coisas de Deus. Bata, seja insistente, persiste, o Senhor vai analisar a sua causa e as suas necessidades. Quem sabe hoje Deus está abrindo portas, já atendendo o seu clamor. Mas se Deus falou com você nessa noite, galgue corretamente esses degraus, espere no Senhor, na sua determinação, porque aquele que bate realmente será aberto. Então gostaria de finalizar essa mensagem nessa noite. Deus conhece a sua dificuldade, a sua necessidade. Ore a Deus, peça a Deus, exteriorize aquilo que você está precisando, busque, porque com certeza você vai encontrar. E bata, insista. Talvez você tenha sido uma pessoa que tem começado alguns projetos, tem exteriorizado algumas coisas para Deus, mas quando chega no metade do caminho, chega as dificuldades, você desiste. Deus quer que você seja insistente para que você possa alcançar as bênçãos, as dádivas que Ele tem preparado. Deus tem uma prateleira de bênçãos reservadas para cada um de nós. Um dia alguém falou, mas isso é uma ilustração, que alguém chegou no céu e viu um monte de coisas maravilhosas. E ele falou para Deus assim: o que seria isso? Ele falou assim: isso aqui eram bênçãos
que foram reservadas para você, mas você não pediu, você não bateu, você não insistiu, você às vezes foi até a metade do caminho e parou. Deus tem coisas maravilhosas para cada um de nós, tanto dos que estão presentes aqui, como os que estão em casa. Esse texto aqui, ele continua, e só para a gente finalizar, o texto no versículo 9 diz assim: qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe lhe dará uma serpente? Olha assim que Jesus falou uma coisa tão interessante, ele falou assim, olha, qual pai que um filho pedir pão ele vai dar uma pedra? Porque ali em Israel existia pedras, essas pedras mais lisas, elas é muito parecida com o pão que eles comiam lá, é muito parecida. Então às vezes um pão poderia ser confundido com a pedra. Ele falou assim, mas um pai jamais, quando o filho fala, pai, eu estou com uma fome, e o pai vai lá dar uma pedra, ele fala, pai, isso aqui não dá para comer. E ele falou assim, qual também deles que pedindo-lhe peixe, que era das comidas, né, que estava no cardápio do judeu, e lhe dará uma serpente? Talvez aqui é uma ilustração, que Jesus usou essa ilustração, porque a carne de peixe é muito parecida com a de cobra. Eu já comi cobra, meus filhos também, lá no Paraná, né? Não faça isso mais, hein? É perigoso. Mas é o mesmo sabor, mas é perigoso, porque é venenoso a carne de cobra. Então ele está dizendo assim, qual o filho que vai pedir um peixe e o pai dá uma cobra, que é venenosa, que é uma carne inapropriada para consumo? E ele fala assim, ó, se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Ele fala assim, vocês que são maus, no sentido, Jesus está dizendo aqui, ele não está falando de depravação, mas ele está dizendo assim, vocês que são falhos, né? Não são bom como Deus, né? Vocês sabem dar coisas boas para os filhos, né? A gente procura o melhor para os nossos filhos. Ele fala assim, quanto mais o vosso Pai Celestial vai dar coisas boas, dará bens aos que lhe pedirem. Mas muitas vezes nós não temos aquilo que gostaríamos de ter, simplesmente pelo fato de não pedir. E Jesus faz questão que você vá até Ele em oração e peça, e Ele faz questão de que você busque a Ele, que você realmente estabeleça os meios corretos, e Ele faz questão que você persista e insista, que através disso você vai também se relacionando com Ele, né? A forma de oração correta e uma vida correta é o que faz com que Deus possa nos atender. Lá em Isaías, não sei se é 53, eu não lembro, que fala que os ouvidos de Deus não estão surdos, né, para não ouvir, nem as suas mãos estão encravadas para não estender as mãos para nós. Mas ele fala assim, mas os vossos pecados fazem divisão entre vós e vosso Deus, e esse pecado faz com que Deus não ouçam vocês. Então, muitas vezes, a vida pecaminosa nossa vida de pecado, faz com que Deus haja um bloqueio entre nós e Deus. Então é importante que a nossa vida esteja no altar do Senhor, procurando fazer as coisas corretamente, para que nós possamos receber as dádivas de Deus. E Deus tem prazer em abençoar os seus filhos. Qual pai que não tem prazer de abençoar os seus filhos? E Deus tem prazer em abençoar os seus filhos. Eu quero dizer nessa noite que Deus, Ele tem prazer e Ele tem um carinho muito grande em te abençoar. Ele quer te abençoar, porque o nosso Deus, Ele é o Deus abençoador, Ele é o Deus provedor de todas as coisas. Ele tem condições de te dar aquilo que você precisa, mas você precisa subir esses degraus dos quais nós falamos essa noite. Combinado? Deus abençoe grandemente a sua vida. Vamos orar nesse momento. Fiquem em pé, por favor, né? Você que está em casa, talvez está deitado comendo uma pipoquinha, não precisa levantar, mas nós vamos orar, então, agradecendo a Deus por esse momento. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, a Tua palavra foi pregada nessa noite. Nós te agradecemos porque o Senhor Jesus, Ele foi muito claro aqui, Senhor Deus, naquilo que é os degraus para a gente alcançar as nossas necessidades, aquilo que precisamos. Pai, que a gente olhe para esse ensinamento de hoje e que a gente possa galgar esses degraus na proporção correta, Senhor Deus, para a gente não tropeçar e que a gente possa, Senhor Deus, chegar no patamar que o Senhor quer,
para que as bênçãos possam ser dispensadas para cada um de nós. O Senhor conhece cada pessoa, dos que estão aqui e dos que estão em casa, e o Senhor conhece a necessidade de cada um. Eu peço que o Senhor, que é o Deus que tem as mãos generosas, esteja abençoando a vida de cada um, para a honra e glória do Teu nome. Em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe.